6h12, já estamos de volta com o Manhã no Ar. Bom, agora nós vamos falar de viagens, viu? Quem não gosta, né? Mas vamos falar de viagem, aquela possível, viu? De gente que se organiza, se planeja e consegue conhecer lugares incríveis, gastando, ó, bem pouco. Lugares incríveis, destinos dos sonhos. Mas o pensamento é quase sempre o mesmo. Ah, vou gastar muito para chegar lá. E acaba desistindo. Pera lá, nem tudo precisa custar o olho da cara. E com organização, tudo é possível. O Fábio, por exemplo, é cabeleireiro, não tem emprego fixo, faz trabalhos assim, na casa dos clientes. Uma aqui, outra ali, economiza e olha só o passaporte dele, todo carimbado. E esses aqui são apenas alguns deles, viu? Com pouco dinheiro, pouco planejamento e muito tempo, porque eu prezo nunca ficar menos de 15 dias ou 20 dias, porque sair do país, atravessar o oceano para ficar 10 dias ou 15, não faz muito sentido. Então, geralmente eu fico de 2 a 3 meses. O lugar favorito dele é a Grécia. Já perdeu as contas de quantas vezes foi. Já até fala grego. Mas também fala espanhol, italiano e inglês, claro. Quando viaja para pagar a estadia e as viagens pelos países, acaba trabalhando em hotéis, supermercados e conhecendo muita gente e fazendo amigos. Ou seja, tem muita história para contar. A Grécia, ela é um país que eu tenho um carinho maior por ela, porque além das belezas da pessoa, da música e da comida, a cultura é rica, é o berço de toda a civilização. Agora estou planejando meu aniversário, que vai ser em agosto, lá na Grécia. Com meus amigos, as pessoas, todo mundo que está lá. Para conseguir fazer tudo isso, ele precisa se planejar. E é esse o segredo. Todos nós podemos, mesmo ganhando pouco, que é o que acontece com a maioria. O ponto principal é a organização financeira e depois vem o planejamento. Primeiro você precisa ter cuidado com as suas despesas para não gastar hoje o dinheiro que você poderia usar amanhã numa viagem, né? Isso serve também para quem pensar na aposentadoria. A gente está falando de viagem, mas o futuro é para todo mundo. Então, organizar os gastos, cortar despesas, flexibilizar a gestão financeira vai ajudar para que você possa aproveitar oportunidades ou, ainda que não seja uma promoção, você se planeje para não viajar endividado. E fica a dica do Fábio, que já viajou várias vezes. A internet é ótima, muita coisa em conta, muitos preços bons. Mas ter com quem contar na hora que as coisas apertam também é maravilhoso. Então, ter um agente de viagem que pesquisa preço e que hoje, com a internet, está sempre perto de você, também pode ser uma ótima ideia. Eu prefiro agência porque a agência ela te dá uma segurança maior. Além da informação, ela te auxilia durante a viagem, antes e durante a viagem. Então, comigo aconteceram situações que realmente eu necessitava de um agente para mim, para informar, para me auxiliar. Viajar é muito bom, né, gente? Tá vendo? Tem que planejar mesmo, às vezes guardar um dinheirinho. Muitas vezes não dá para viajar mais de uma vez por ano, mas se a gente se programar bem aí, apertar um pouquinho as contas, pelo menos uma vez por ano, dá para viajar assim com a família e ter um momento de lazer. Bom, olha, mudando um pouco de assunto, um problema bem conhecido de quem circula pelo centro de Manaus é a bagunça no trânsito de veículos na Manaus moderna. Segundo os especialistas, a alternativa para melhorar o espaço, além de demorada, pode sair cara para o bolso do contribuinte. Um trajeto de poucos quilômetros, mas para passar por aqui é preciso muita paciência. Eu fico dando volta até conseguir uma vaga. Fazendo amizade com os flanelinhas aí para eles conseguirem uma vaga para a gente, senão você não consegue. Às terças e sextas-feiras, quando o movimento de compras é maior, o trânsito na Manaus moderna, que já é caótico, fica ainda pior. Os caminhões dividem espaço com pedestres e carros que param muitas vezes em fila tripla. É por causa que não tem como estacionar, né? Aqui é uma verdadeira bagunça. O Manaus Trans não toma providência, só fica regulamentar quando o Manaus Trans está aqui.
Aí fico parando, tem o pessoal de descarga dos caminhões, o pessoal da feira que bota os carros. Então vira essa bagunça toda que está aqui. A gente é obrigado a pegar uma multa e tudo mais, por causa disso, que não tem uma organização, né, do poder público. Nos cruzamentos de retornos, ninguém se entende. As motos passam nos pequenos espaços, os veículos ultrapassam uns aos outros sem dar a vez para quem vem no sentido oposto. Uma verdadeira confusão. O grande problema é que tudo acontece ao mesmo tempo. Enquanto alguns clientes chegam para fazer compras na feira, outros carros vêm deixar passageiros que vão para o interior do estado. E nas embarcações tem ainda produtos que precisam ser descarregados nos caminhões ou em carros frete. E tudo isso acontece na mesma rua. Em 2015, a Prefeitura lançou um plano de revitalização da Orla de Manaus que incluía a pavimentação das vias, faixas de pedestres e sinalizações. Mas nada que resolveria o grande fluxo de veículos. Quem enfrenta isso quase todos os dias não aguenta mais. É uma calamidade, entendeu? Não tem como estacionar. Aí quando você tenta parar aqui, o amarrozinho passa e vai te multar toda vez, entendeu? E como é que você lida com isso? Tem que fazer... Você já ganhou multa? Quanto você já teve que pagar por isso? Várias vezes, ó. Mas nem mesmo os especialistas têm uma solução simples para o problema. A área do Mercadão tem atividades que não podem ser alteradas. E por isso, pouco se pode fazer para reorganizar a rotina do local em uma tentativa de minimizar o fluxo de carros. É o que diz este estudioso em trânsito. Ele acredita que o mais eficaz seria uma alternativa muito cara e complicada de se tornar realidade. É um projeto a longo prazo, é um custo alto para se trabalhar isso daí, porque você vai estar puxando a pista, alargando a via do lado do rio, e aí vem a questão de impacto ambiental e etc. Mas seria a única solução, porque para o outro lado não tem como mexer devido à feira. Esse lugar está cada vez mais problemático, né, gente? Em nota, o Manaus Trans informou que fiscaliza diariamente e monitora a área da Manaus Moderna para impedir que os motoristas estacionem em fila dupla ou em locais proibidos. Sobre o projeto de revitalização da Orla de Manaus, a Seminf respondeu que foram feitas intervenções no trecho entre o Mercado Adolfo Lisboa e a Feira da Manaus Moderna, mas que é preciso fazer um novo levantamento das necessidades do local. E olha, a cota do Rio Negro já superou o esperado para o mês de janeiro, viu? O nível atual ultrapassou, inclusive, a marca registrada no mesmo período de 2018. Devido aí à influência, né, da calha dos Solimões, a possibilidade de uma grande cheia, como a de 2012, não é descartada, não. Em 2018, nesta mesma época do ano, a cota do rio era de 22 metros. Nesta terça-feira, já atinge quase 24, quase 200 centímetros a mais. Para o Serviço Geológico do Brasil, o nível do Rio Negro está acima do normal. Segundo os especialistas, para avaliar o nível do rio, é preciso considerar as chuvas que acontecem em outros locais também. Isso porque nos Solimões, a chuva que cai pode influenciar o Rio Negro, por exemplo. O Negro aqui em Manaus, apesar de estar localizado na Bacia do Negro, ele sofre muita influência dos Solimões. É o Solimões que, a partir da confluência, ele vai permitir ou não a passagem da água que vem de toda a Bacia do Rio Negro. Então, ele sempre responde muito bem ao que tem acontecido aos Solimões. Como o Solimões está todo acima do esperado para essa época do ano, o Rio Negro também em Manaus está acima do esperado. Em 2012, quando a enchente atingiu a marca histórica aqui na capital, a cota do Rio Negro em janeiro daquele ano estava em um pouco mais de 23 metros e no mês de maio chegou a 29,77 metros. Apesar de atualmente o nível do rio estar acima da média, ainda não dá para saber se em 2019 teremos uma grande cheia. Ainda é muito cedo, porque se a gente pegar a Bacia dos Solimões como um todo, ela demora mais ou menos 2 meses para ter uma contribuição da bacia toda para a água chegar aqui próximo a Manacapuru e aqui próximo à confluência. O que isso quer dizer? Que a chuva que vai influenciar realmente lá entre junho e julho, que é quando acontece a cheia aqui em Manaus, ela vai acontecer a partir de maio, abril, por isso que a gente sempre faz o alerta no final de março, no final de abril e no final de maio.
E aí é preciso ficar atento, porque nessa época do ano, marcada aí pela ocorrência de chuvas, aumenta também os problemas com animais peçonhentos, viu? E aí, né, os animais, na busca de um lugar seco, acabam se abrigando dentro das casas. Vamos ver. Adriel é da etnia Cocama. Em visita a uma comunidade indígena no interior do estado, em 2015, foi picado por uma cobra. Hoje, tudo o que ficou foi esta pequena marca onde o animal mordeu. Mas o susto foi grande. O líder indígena passou quase um mês internado e os médicos garantiram que ele não iria sobreviver. Eu fiquei com 6% do veneno dela na corrente sanguínea e que meu pé necrosou, veio até aqui, a diabetes estava 590, a creatinina foi 11,8 e eu passei por várias situações no hospital, mas graças a Deus eu estou aqui através também da medicina tradicional que eu tomava escondido lá. Acidentes que envolvem animais peçonhentos costumam ser mais frequentes no período chuvoso. Em 2017, 13 pessoas morreram no Amazonas, mas foram registradas 2.071 ocorrências. Já em 2018, o número de mortes desceu para 10 e o de acidentes subiu para mais de 2.200. Aqui no estado, o animal que mais causa problema nesse sentido é a serpente. Só para se ter uma ideia, aqui na Fundação de Medicina Tropical, referência nesse tipo de atendimento, dos 158 pacientes atendidos no ano passado, depois de acidentes com animais peçonhentos, 142 foram picados por elas. A maior parte dos bichos que tem veneno pode matar. É preciso ficar atento aos sintomas para saber a gravidade de cada caso. A pessoa tem sinais de envenenamento além da dor, sejam tremores, sejam cialorreia, que é o aumento de produção de saliva, ou a boca fica muito seca, e disritmias cardíacas, no caso específico dos escorpiões. A pessoa, além dos tremores, tem um desconforto, né, na área do coração, e isso é um sinal de alerta. No caso do acidente com serpentes, os sangramentos também, o inchaço progressivo também chama a atenção. Independente do animal que causar o ferimento, a ação deve ser a mesma: procurar a unidade de saúde mais próxima. Este infectologista orienta ainda que nem mesmo água a vítima pode ingerir, e muito menos remédios caseiros. Tanto quanto seja possível evitar qualquer medida que seja orientada, né, pelo conhecimento popular, como amarrar o local, como cortar, colocar substâncias estranhas em cima do local da inoculação, sugar o local da inoculação, cortar. Isso pode, no caso de acidente com serpente, pode inclusive piorar as condições de sangramento. Perigo, né, gente? Que medo também. Olha, agora são 6h24. Depois do intervalo, a gente traz informações sobre cursos de qualificação gratuitos. E a gente volta ainda com os casos de polícia e a destruição de parte de um apartamento num condomínio de luxo por conta de um incêndio. Volto daqui a pouquinho.